Boa noite, minha gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza pura? Canal Fatos e Crimes na área. Bom, gente, eu vou se encaminhando para o fim desse tema. Amanhã já é quinta-feira. E olha, gente, nesse último videozinho que eu vou falar aqui, eu vou adentrar o ano de 1996 e 2006. Olha, gente, toda a guerra entre Israel e Palestina, ela sempre foi feia. Quando isso vai acontecer, ela sempre foi feia. Mas olha, gente, eu pensei a começar a analisar aí o Líbano. Olha, minha gente, é um ponto para se discutir em relação ao Líbano. Por quê? Porque o Líbano ele é um país que, quando tem uma guerra entre Israel e Palestina, ele é o último a entrar. Em 2006, quando o Líbano entrou nessa guerra, tudo ficou muito mais difícil. Gente, deixa eu contar para vocês uma coisa. Geralmente, eu não sei por que tanta ligação entre o Hezbollah e o Hamas. Não sei muito sobre essa ligação. Eu só sei que eles formam um grupo terrorista. Esse grupo terrorista assume o governo praticamente. Então é o seguinte: toda a função do Hamas e a função do Hezbollah, o que é? Sempre assumir um governo que sempre é muito ligado à feição ao terror. Então é o seguinte: o Hamas em 2006, 2007, quando eles assumiram ali o poder, simplesmente ali a ligação entre o Hamas e o povo da Palestina, praticamente toda ela foi toda que o povo da Palestina ajudou a eleger o grupo terrorista. Por que vamos supor a influência sobre Israel? Por que tudo passa geralmente pelo Hamas? O Hamas ele é um grupo semelhante ao Hezbollah. Então, é o seguinte: o Hezbollah ele é um grupo que ele praticamente assume essa função do Líbano. Então, é o seguinte: o Líbano, quando estoura uma guerra, o que acontece? A primeira coisa que acontece é o Hezbollah ir atacar. Bom, gente, eu não quero entrar muito em alguns assuntos porque, como eu falei para vocês, eu no canal aqui, eu me ateio sempre aos fatos. Então é o seguinte: até hoje de tarde eu conversava com um amigo meu e eu falava para ele que todo o caso do meu canal, dos vídeos do meu canal, sempre acabo me atendo aos fatos, porque é o seguinte: lembre-se que na ocasião desse assunto, tanto quanto o Hamas, tanto como o Fatah, eu não sei se o Fatah tem uma ligação talvez até com o terror, talvez até. Mas tanto o Hamas quanto o Hezbollah, eles têm sim uma ligação externa com o terror. Em 2006, quando Israel entrou na guerra, porque a princípio a guerra era só entre o Hamas e o Israel. Por quê? Porque seria Palestina contra Israel. Mas eu não sei, porque A mais B, quem decidiu entrar na guerra também foi essa questão do Líbano. E o Líbano, quando entra numa guerra com Israel, a guerra entre Israel e Líbano, ela é muito mais feia. Por quê? Porque o Hamas, não adianta negar que o Hezbollah, afinal,
O Hezbollah ele tem uns mísseis que eles não são, que eles são mais tão, tem uma tecnologia mais do que israelense, talvez até. Claro, gente, não quero dizer aqui para vocês que numa guerra dessa daí, mas os dois se enfrentam de palma a palma. Tanto é que em 2006, quando eles entraram em guerra, alguns tiveram que pedir quase que um acordo de paz entre eles. É tão engraçado que todo acordo de paz, geralmente quando ocorre uma guerra com Israel e a Palestina, vamos supor. O foco dessa semana é Palestina, só que eu incluo geralmente a cidade do Líbano, por quê? Porque quando eu incluo a cidade do Líbano, automaticamente essa região libanesa do Líbano. Mas, olha, gente, eu sei que uma guerra entre Líbano e Israel é muito feia, porque não é uma guerra que ela tem uma tendência, vamos supor, um dia, 2 ou 3, pronto, deu, para com tudo. Gente, todas as vezes que rolou a guerra, tanto o Líbano quanto Israel, tanto a Palestina, foi muito feia entre eles. Foi muito feia, porque, vamos supor, tem um jogo de futebol é ataque e defesa, ali também é ataque e defesa, porque é o seguinte, Israel quer se defender, e o Líbano, e talvez até o Hamas querem atacar. Olha, eu estudei bastante sobre essa onda de violência agora em 2002, a última ali que teve uns anos atrás, estudei bastante, fiz uma série de estudos sobre essa onda de violência. Só que sabe que, gente, eu sou castigado praticamente com o tempo, porque tem que ter um tempo de gravação aqui, os vídeos aqui, eles são meio curtos. E quando eu começo a traçar essa série de informações, simplesmente o tempo acaba rapidinho. Quando o vídeo está começando a ficar bom, simplesmente o tempo acaba e eu tenho que encerrar o vídeo. Mas olha, gente, vale de uma coisa saber por um detalhe. Primeiro, eu fiz, como eu estou falando para você desde o início, desde a segunda-feira, quando eu divulguei os primeiros vídeos, até agora, eu fiz esses vídeos praticamente meio na marra, porque eu não queria falar sobre esse assunto agora. Gente, eu não queria falar sobre esse assunto agora. Por que eu não queria? Porque eu teria estudos para fazer. E quando você tem estudo, automaticamente quando você tem estudo, simplesmente os estudos meus eles acabam micando. Porque quando eu falo micando, eu vou explicar o motivo e o porquê. Porque nesse negócio dessa micação, porque o tempo, quando eu vou para estudar, o tempo, uma hora ele é a favor de mim, porque, vamos supor, se eu começar a desfolhar a revista por aí, eu sinto que eu não vou estar estudando, e eu tenho que pegar e escolher uma parte da revista para estudar. Só que, olha, gente, eu sempre tive a sorte de ler bastante e de acompanhar também. Então, em 2006, quando essa guerra entre o Líbano e Israel rolou, eu acompanhei essa guerra entre o Líbano e Israel.